obrigado por estarem aqui. É muito importante divulgar a cultura. A gente sempre aqui lutando para colocar os espetáculos em cartaz. Primeiro, eu queria fazer uma breve explicação o porquê de produzir esse espetáculo. Nós fizemos uma viagem de férias para Buenos Aires, e eu e Jarbas, e a gente costuma assistir, mesmo de férias, tudo que está em cartaz. E a gente viu Madre, ele musical. Incrível musical, nunca tinha ouvido falar. Esse musical é um musical americano, off-Broadway, que já fez sucesso em alguns países do mundo, mas a gente não conhecia. Fomos assistir, ficamos encantados, porque vimos o tempo inteiro, choramos, nos emocionamos. Acabou a peça, falei com o Jarbas, eu tenho que produzir essa peça, eu vou comprar esses direitos de qualquer jeito. Saí do teatro, liguei para o meu advogado, falei, pelo amor de Deus, compre agora os direitos do Motherhood antes que alguém compre no meu lugar. Enfim, isso foi em 2022, não tinha o Luca ainda, estávamos planejando ainda, e conseguimos produzir agora em 2025, com muita luta. 2025 foi um ano muito difícil de captação, foi um ano que todos os produtores teatrais estão de cabelo em pé, mas a gente conseguiu colocar em cartaz. Vida, tudo bem, amor? E estamos em cartaz, vamos entrar em cartaz amanhã, se Deus quiser. Então, está aberto para perguntas, tá? Produzir um espetáculo sobre maternidade me emociona muito. São dois assuntos que estão latentes dentro de mim, que é a menopausa e a maternidade ao mesmo tempo. E então é uma alegria, um alívio, curar dores da maternidade, porque a maternidade não são só flores, são dores também. E através das minhas meninas, do nosso elenco maravilhoso, eu também tenho curado as minhas dores. Então, está aberto para perguntas, fiquem à vontade. Só falar sobre o texto. Sim. A gente se encantou com esse musical também porque, além de ser latente, né, a coisa da maternidade, é um assunto universal. Né? A gente pensou nisso no dia. Assim, quem não é mãe, é filho, né? E se emociona do mesmo jeito, porque vai lembrar da sua infância e da mãe maternando. Sobre o nome do espetáculo, né, que em inglês é Motherhood, que em português seria maternidade. Mas quando a gente fala maternidade em português, a gente lembra do hospital, né, da sala de parto. Então, por isso, e como em Buenos Aires também era Madres, a gente então decidiu colocar esse nome Mães. E a história é a história de uma personagem que vai ter o bebê e acontece um chá de bebê na casa dessa personagem, que as amigas organizaram. A Jéssica estava grávida, todo mundo viu. Mas acontece essa festa desse chá de bebê, e aonde ali então a gente consegue explorar os diversos tipos de maternidade, né? Uma mãe que tem 5 filhos e é dona de casa, uma mãe que é uma advogada e tem um filho e não dá conta da vida, porque tem que gerir um escritório e cuidar do filho e a escola, isso tudo. Uma mãe que é divorciada, que é separada, então também tem essas dores dessa mãe, e assim a gente vai abordando vários temas da maternidade e do espetáculo. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Esse espetáculo ele é norte-americano originalmente, mas ele sempre foi muito adaptado à cultura local, porque é um espetáculo de situações, ele tem um humor muito contemporâneo, ele usa muitas referências locais, né, de cada sociedade onde ele está sendo montado. E essa que foi esse foi o desafio, né? Foi trazer ele para a cultura, né, brasileira, trazer as nossas referências, porque ele não é uma coisa que está lá nos Estados Unidos, ele tem que estar aqui. A gente tem que se identificar com ele. E a brincadeira foi essa, inclusive alguns nomes, né, dos personagens foram alterados para a gente também ter uma relação mais familiar com esses nomes. O nome do espetáculo, né, porque como já falou, maternidade é um hospital. E aí as piadas foram, né, as situações cômicas em que elas são colocadas, referências, né, algumas foram impossíveis, então a gente teve que criar outras, e essa foi a brincadeira, assim, mas elas se apropriaram maravilhosamente, e agora é delas, agora é isso, agora é nosso.
Apresentar a equipe criativa do espetáculo antes que a gente abra para perguntas. Ana Toledo fez a tradução e versão do espetáculo. Guilherme Terra, que é o nosso diretor musical, um enorme responsável por esse espetáculo. Por esse espetáculo, 80% é cantado, né? Então, um trabalho importantíssimo dele. Natália Lana, nossa cenógrafa do coração, que fez esse cenário pop, que eu estou apaixonada. Bruno Oliveira, nosso figurinista, teve no Brasil. Diego Lorenzo, que é o nosso visagista. A Sabrina Mirabelli, que é a nossa coreógrafa e assistente de direção. O Wagner Freire, que é o nosso iluminador também do coração. E o Toco Michelazzo, que é o sound designer. Foram todos? Foram. E as nossas 4 estrelas maiores. A maternidade, eu acho que me transformou muito, né? Eu tenho um bebê de 2 anos e 8 meses. Acho que a maternidade é uma revolução na vida de quem escolhe maternar, né? E tem muitos, como a Cláudia falou, muitos processos que a gente aborda na peça, a gente vive na vida mesmo, né? E através da arte a gente consegue falar das dores e das delícias da maternidade com humor. Então, até quem não maternou ainda, ou quem não tem a chance de maternar, tem a chance de ter essa empatia através das cenas, né? Então, é claro que acho que o fato de eu ser mãe contribuiu muito para a construção dessa personagem, mas também acho que quando temos excelentes atrizes como Bia e Helga, que não são mães, mas são grandes atrizes, conseguem transmitir também essas emoções, essas dores e as delícias. E a Giovana também é mãe, para poder falar um pouquinho. Oi, gente, bom dia. Eu gostaria de falar da perspectiva de filha, né? Quem é filho aqui? Levanta a mão só para saber. Obrigada. É o seguinte, eu acho que eu quero falar da perspectiva de filha, porque a minha mãe, calma, estou até emocionada falando isso, mas era meu sonho trabalhar com Cláudia Raia, porque a minha mãe sempre me levou ao teatro. Eu sou de Brasília. E ela me levava para ver nas raias da loucura, Não Fuja da Raia, e eu ficava encantada com tudo isso. Então, eu poder trazer a minha mãe agora para me assistir no palco, contando essa história, isso para mim é muito especial. Minha mãe está chegando aí de Brasília para assistir. Então, eu vejo a minha mãe, eu vejo uma tia, uma avó, nessas mulheres que a gente está representando aqui. Então, dessa perspectiva de filha, eu estou muito emocionada mesmo de contar essa história. E essa oportunidade com Cláudia Raia, com Jarbas, muito grata. Estou emocionada, gente. E a gente fica como? Eu também, bom dia, gente. Eu também não sou mãe, mas sou filha, né? E como a Bia falou, nesse lugar de filha, eu tenho um número que eu faço a mãe que é divorciada. Então eu tenho um número que é o a cada 15 dias, que eu entro no lugar do filho mesmo que viveu isso de ficar 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, porque meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade. Então, eu também me vejo nesse lugar de filha e eu vejo o que minha mãe passou, né? Porque a gente se identifica em todos os lugares. Somos filhos, temos mãe ou tivemos, vivemos, avós, tias, né? Lógico. Então, assim, eu acabo me emocionando, né, de lembrar de tudo que minha mãe passou e o que eu passei também como filha de pais separados, né? Então, para mim, pega nesse lugar. Mas é maravilhoso, né, contar essa história, é maravilhoso perceber que isso, a maternidade, né, como diz que ser mãe é parecendo um paraíso, né? E quando vocês assistirem a peça inteira, vocês vão entender realmente que minha mãe vai entender perfeitamente, porque aqui tem padecimento e tem paraíso também, né? Tem paraíso também. Deus fala maternidade, já desce o leite, né? Eu sou mãe, sim, agora o meu guri está com 20 anos. Pra vocês terem uma ideia, ontem ele estava fazendo aniversário, doente, e eu trabalhando. E ele, maravilhoso, ele falou: mãe, eu quero que você fique feliz, esteja feliz. Tem muitas questões, é interessante essa peça, porque ela é divertida e ao mesmo tempo ela é tocante, né? Que pega, né, todo esse tema. Então,
No momento também, o meu filho não está comigo, está com o pai, né? Em virtude do melhor para ele, então é muito difícil para mim não poder cozinhar, gente, todo dia para a criança. E essas questões, né, mexem muito com a gente. O menino que se tornou independente, muitas vezes eu no palco, ele ficando sozinho 3 meses, se virando, um menino, um homem para o mundo, né? E eu nunca me cobrei como mãe, porque sendo artista ele ia comigo, dá teta, vai comigo, vai pra cá, vai pra lá. Nunca me cobrei. E sempre dizer, eu volto. Esse momento específico eu estou me cobrando porque ele está longe de mim, né? Perto, a gente vai, umas comidas, um estiramento de vez em quando, mas ele está longe de mim, do meu leito, que me abraça, que eu cozinho. Então eu nunca tinha vivido um momento sem meu filho, diariamente, mesmo sendo presente, né? E lembrar da minha mãe, que é uma rainha que vai poder assistir. A gente fala, né, Dani? Agora eu entendo o que ela dizia, né? Escondida, chorando por tudo, né? Enfim, é um presente. Vocês perceberam, né? Tá todo mundo muito emocionado, né? Por isso aqui. É isso que acontece. É isso que acontece. Mas eu queria aproveitar e agradecer também pelo convite, o Jabas, como diretor, porque eu não vivo sem diretor, e o meu contador, faz com ferrado, mas ele é diretor. Ele me ajudou muito, porque a minha personagem, ela é engraçada. Eu vou falar da personagem agora. Ela é engraçada, mas ela imediatamente ela vai para um fundo, chora em segundos, né? Porque as emoções pegam a gente assim na vida, né? Peguria, todos nós. E eu não estava conseguindo, então ele me ajudou nessa curva, essa concentração. Então eu não teria feito nada, querido. Obrigada, confiança, num momento muito especial. E eu vou trazer o meu filho de volta, se Deus quiser. Foi um processo muito bonito. A gente ensaiou quase 2 meses e foi um processo realmente muito bonito, assim, de escuta e de aprofundamento e de emoções que vinham à flor da pele em todo momento, porque o espetáculo traz isso o tempo inteiro. Ele é muito engraçado, muito divertido, mas de repente a gente emburaca e lembra de uma passagem da vida e se identifica. Então, também quero agradecer vocês quatro. São 7 anos, né, desde Meu Destino é Ser Star para agora, o musical Mães. E são muitos processos, assim, né? Eu tenho mais experiência no audiovisual, então acabo fazendo mais televisão, mais cinema, por também ter um contrato vigente, né, com a Globo. E quando chegou o convite para fazer o Mães, a Cláudia me convidou, eu tive algumas síncopes internas, assim, por quê? Como atriz, a gente acaba sendo defendida pelo personagem, né? O personagem mascara um pouco a gente consegue mostrar algumas habilidades, só que o canto, particularmente para mim, tem uma exposição, assim, da alma, do que você sente profundamente. Desde que eu engravidei, eu fiquei um tempo sem conseguir cantar. Primeiro que minha gravidez foi muito desconfortável, eu vomitei durante 9 meses, eu emagreci, nossa, todas as tretas que vocês viram na peça também, eu tive a experiência fisiológica, assim, então foi um processo muito difícil. Depois que meu filho nasceu, aí são outros processos, né, de hormônios, amamentar um bebê, puerpério, todas essas questões atravessam muito, acho que a minha pessoa, né, antes do CNPJ, vem o CPF. E quando chegou o convite de fazer o musical, a Cláudia falou, olha, é uma opereta, a gente mais canta do que tem cena. Aí eu falei, caraca, acho que eu vou voltar a cantar. E aí foi um processo muito curativo, assim, né? O Gui, que é o nosso diretor musical, via em vários momentos, ele falou, olha, essa Matias ganhou, começava a chorar. Compulsivamente. Eu já imaginei, Jéssica, foi linda essa cena, vamos tentar mais um pouquinho. Aí eu chorava de novo. Então é um processo de cura mesmo e de acessar novamente a minha voz. Porque, como eu fiquei muito tempo sem cantar, eu fiquei também na busca dessa identidade de novo, né? Quem é essa Jéssica depois de ter tido filho? Ela já tem 3, então sabe da experiência como é. A gente se transforma muito quando coloca um ser humaninho no mundo.
Então foi um processo muito bonito e de desnudamento, assim. E eu tive uma sensação de cuidado e acolhimento muito grande de toda a equipe. A Sabrina também, nossa coreógrafa, que acompanhava diariamente os ensaios. Então eu me senti muito cuidada, muito acolhida, muito abraçada. E eu acho que isso está no espetáculo todo. Então, para mim está sendo uma honra voltar aos palcos, voltar a cantar com esse tema. Que aí para mim faz sentido. Eu acho que todos os trabalhos que eu escolho fazer tem que tocar a minha alma como pessoa, como artista, e esse está tocando profundamente. Eu espero que vocês consigam acompanhar. Eu acho que tem muitos temas da maternidade, e eu vou falar mais da maternidade, contemporânea. Eu acho que a gente aborda bastante temas como uma mãe que precisa gerir o escritório de advocacia, estar no tribunal defendendo um criminoso, e tem um filho em casa e o pai também sai para trabalhar e ela tem que passar na lavanderia para buscar a roupa. Então a gente fala muito sobre isso também, né? Sobre equilibrar os 11 pratinhos, como a Cláudia fala, porque isso é maternar, né? Ou uma mãe que tem 5 filhos e tem que dar conta de levar um pro judô, 2 para aula de canto, e o marido está chegando em casa e não tem empregada e ela tem que dar conta de tudo. E então a gente fala muito sobre essa carga emocional e física, né, que o maternar traz, né? Porque por mais que o pai seja presente e divida todas as funções, a carga maior é em cima da mãe. Isso é inegável, a gente sabe disso. Então a gente aborda muito esse tema assim, do espetáculo, né? E como é que é a solidão de uma mãe que tem que deixar o filho e passar o final de semana com o pai, só vai pelo domingo, e aí agora ela tem tempo para se divertir, para encontrar outras pessoas, ela não consegue, porque ela está ali sentindo o ninho vazio, ela ainda está nessa questão da maternidade. E também o abandono do ninho vazio, né, que também a gente aborda, porque essas crianças vão crescer um dia, como é que vai ser? Porque eu acho que quando a gente é pai ou mãe, o foco vira o filho, né? Parece que você sai da frente da sua vida, coloca o seu filho na frente e você vai ali orbitando em volta dele para dar conta dessa pessoa que está, você tem que educar, você tem que criar, você tem que cuidar para não morrer, não pode mais escada, né? Você tem que manter essa pessoa viva. E aí, de repente, essa pessoa vai crescer, vai fazer 20 anos, vai morar fora, vai estudar e vai sair de casa. E como é que é isso? E agora? O que eu faço com a minha vida? Eu dediquei aqui 25 anos da minha vida para isso. Então a gente aborda isso também, esses temas contemporâneos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. E nesse sentido, a peça coloca o quanto as relações de amizade são terapêuticas, são fundamentais para que a gente se fortaleça, para que exista, enfim, saúde mental, né? Às vezes a saúde mental ela é proporcionada pela amizade, pelas conexões humanas, pelas conexões de afeto. E acho que isso está bem enfatizado, né? Uma rede de apoio. Eu queria que o Guilherme até falasse um pouquinho sobre como ele pensou isso, todos esses assuntos que nós falamos musicalmente, porque tudo isso vira música, né? E isso vira muito mais música do que texto nessa peça, né? Então eu queria que você, sendo homem, não sendo pai ainda, não sei se você quer ser, mas enfim, como é que você teve a sensibilidade de colocar todos esses assuntos de uma maneira tão emocionante no espetáculo, que é 80% música? Bom dia a todos. Eu acredito que foi, assim, o trabalho foi muito baseado em cima da partitura. A partitura já foi muito inteligentemente escrita pela compositora, então a gente já tem músicas que mais ou menos vão direcionando para a gente consegue entender onde vai ser um momento mais cômico, onde vai ser um momento mais informativo. Nada é informativo diretamente, nada é didático, mas tem momentos que a gente coloca coisas aqui que realmente a gente para pensar, né? Durante a peça. Tem umas informações aí que a gente vai falar, olha, isso, não tinha pensado sobre isso. Então a partitura já tem muita essa inteligência, e acho que o trabalho foi muito mais em cima de me entender com essas 4 atrizes e a personalidade de cada uma delas, e trazer para cada uma dessas personagens, cada uma com as suas particularidades ali, e a partir disso é que a gente foi montando, e acho que foi um trabalho muito, mais do que pensar na música, foi pensar nelas e trabalhar com elas e ver o que elas estavam trazendo, e dentro também das discussões a partir do Jabas
montando as cenas, a gente começando a entender essas situações, e a gente foi colorindo um pouquinho mais, tentando que os meninos pudessem um pouquinho mais rápido, pudessem um pouquinho mais de voz, menos voz, aí pode ser mais falado, aqui a gente pode cantar mais, aqui vem com tudo, que aqui a gente está se divertindo mesmo. Então o espetáculo traz muito todas essas possibilidades, então a gente descobrir até onde dava para ir, porque tem realmente muitas possibilidades aqui. Eu acho que é muito bacana a gente falar também que essa equipe, né, Bruno, Sabrina, Dico, a produção, Natália, Gui, a Ana, a gente, nós somos uma equipe que trabalha juntos já há vários espetáculos há muito tempo, então a gente se entende muito, né? E falando só para voltar para a música, isso acontece em todos os setores, mas falando da música, a gente não precisa brigar, deixa a voz da atriz quebrar aqui, fica bonito, sabe? A gente se entende, a gente pensa do mesmo jeito, então essa unidade eu acho que é muito importante também na equipe, né, que reflete na música e em todos os outros setores. Virado para a parede. Eu tenho uma história ótima com Cláudia Raia, tem várias histórias com Cláudia Raia que ela nem sabe. Eu fiz o musical Hairspray, aquele primeiro musical há muito tempo atrás. E teve uma vez que a Cláudia foi assistir, e eu lembro de eu saindo, ela pegou o chale dela, era um chale da Louis Vuitton. Menina, você não pode sair assim, porque você é uma cantora. Botou esse chale, a gente foi pra casa do Miguel Falabella esse dia, que tinha uma festa lá, ela botou esse chale, nem me conhecia ele da peça, como atriz, botou o chale da menina Louis Vuitton. Você não pode. Então assim, a Cláudia, ela tem essa coisa de mãezona mesmo, já há muito tempo eu percebi isso. E ela também, quando vai assistir um ensaio, dá dica pra gente, porque é uma grande atriz, comediante. Então ela fala, pô, essa piadinha aqui pode ficar boa aqui nesse lugar bailarina, me dá dicas aí de balé. Então, tá sendo. É uma mãezona, tô amando trabalhar com ela. E os olhos emocionados. Ai, sabe? Eu sei, gente. Olha, a primeira vez que eu trabalhei com a Cláudia, eu recebi um convite ao vivo no Domingão do Faustão. Foi, assim, uma grande surpresa. A Cláudia era jurada dos shows famosos. E aí, na hora, assim, ela falou, olha, eu quero falar uma coisa, você está contratada para fazer o meu próximo musical. E a Cláudia, ela é uma patroa, como eu digo, né, minha patroa, maravilhosa, porque ela cuida da gente dos mínimos detalhes, da gente, da produção. Eu e Jéssica somos do Rio, nós estamos aqui muito bem instaladas, muito bem cuidadas, muito bem alimentadas, muito bem locomovidas. A Cláudia, ela tem um cuidado especial que eu posso dizer quase nenhuma produção tem tanto cuidado e tanto zelo com a gente. Então, assim, é o nosso segundo trabalho juntas e demorou, né, pra gente voltar, né? Meu Deus, demorou muito. E eu fico muito feliz porque agora a gente sabe que a gente tem uma amiga para contar, uma amiga que cuida da gente, que é uma mãezona para todos nós e que a gente fica muito feliz porque o nosso trabalho ele evolui e ele é muito mais bem realizado quando a gente sabe que a gente tem todo esse apoio. Então, minha amiga, muito obrigada por todo o cuidado e carinho que você tem com a gente. Agora ela vai dizer com quem ela deixou de castigo. A Cláudia, não sei se ela vai lembrar das primeiras. Eu sou velha, né? Eu sou antigas, maravilhosas. Eu cantava num restaurante da Broadway, de cantores, de garçom cantor, e daí eu estava lá cantando muito menina, e eu lembro da Cláudia subindo as escadas, assim, menina pequenininha me abraçou, e nunca pude trabalhar com Cláudia, né? Teve outro momento também, que essa mãezona que ela parece aquelas lobas da Pietà, que dá o leite do mundo. Aí nós perdemos um grande amigo, perdemos um amigo muito querido, milhares de pessoas, e a Cláudia lá, nunca esqueço, que me abraçou e me secou as lágrimas e foi abraçando todo mundo. Então, e agora eu estou entrando na menopausa e estou em negação. Aí a Cláudia fala para ela, Giovana, mas o que aconteceu? Esqueceu
seu assunto. Eu falei, por quê? É a névoa. Eu vou te levar no meu método aqui, você precisa. E com a peça, a gente só tem a ganhar. A Cláudia é uma referência inspiradora como atriz, grande bailarina, comediante que se faz, então me mata. E ela aqui nos ajuda muito, né? Então é uma inspiração. E agradeço esse convite, querida. E obrigada. Vamos espalhar o anel. Bom, eu sou mais novinha do bonde, né? Eu sou de 92. Então, quando eu encontrei com a Cláudia, a última vez que a gente se encontrou, foi no evento da Globo, né? Os 60 anos da Globo. Cheguei falando, linda, né? Ui, tá lindo, pra vocês, eu quero ficar pra casa. Eu já segui, sei lá, 2 semanas depois, foi muito tempo depois, ela me ligou convidando para falar sobre a peça. E aí, o meu medo foi, estarei em São Paulo, longe do meu bebê. Como é que você trabalha em outra cidade tendo um filho que é um bebê? Eu falei, mãe, a Cláudia me chamou para professor, vai fazer. Vai fazer. Eu falei, mas eu não sei nem o texto ainda. Você vai fazer. Cláudia Raia é uma estrela maravilhosa. Você vai fazer. É maravilhosa atriz, bailarina, cantora. Você vai fazer sim. Você tem que ter no seu currículo que você trabalhou com Cláudia Raia. Claro, mãe. Com certeza. Então você vai, a gente dá conta aqui do Mari, organiza e assim tem sido, né? Minha mãe, minha prima, minha família tem cuidado do meu filho para estar longe da minha cidade, fazendo esse espetáculo. E desde o início, então eu me senti super abraçada e acolhida. Entretanto, São Paulo fez o quê? Assim que eu cheguei, fui assaltada na porta do hotel. Fiquei desesperada, mais puta ainda, porque eu sou do Rio de Janeiro, carioca. Eu falei, sai do Rio de Janeiro. Então, achei um pouco mais. E aí, enfim, aí eu cheguei, meu nervosa, me saiu, assim, Cláudia me tá tudo bem? No dia seguinte, ela me encontrou, me deu um abraço, eu falei, acabou, olhou meus chakras todos. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, às vezes, né, no nosso mundo artístico, a gente ouve sempre falar muito das histórias das pessoas. E eu sempre ouvi muito bem falar sobre a Cláudia, mas quando você encontra pessoalmente, você começa a trabalhar, triplica. Então, assim, tudo que as meninas falaram, eu assino embaixo. E gostaria de trabalhar mais vezes, e próximos musicais, estamos aí. É tudo e mais um pouco. Só para constar. Cláudia no palco agora. Agora tem que ser. Agora tem que Virou a ser. sala de casa aqui, se perceberam, né? Tu bota de castigo. Não bota de castigo ninguém, porque ninguém precisou ficar de castigo. Aqui é todos profissionalíssimos, maravilhosas, estrelas, brilham, comprometidíssimas. Esqueci de falar uma outra coisa que eu achei bonita, achei de um cuidado, que as meninas têm muito mais experiência no musical do que eu. E a Cláudia assistiu alguns ensaios, e ela falou, olha, tem uma notinha ali, outra que acho que a gente precisa melhorar. Me deu os presentes, 3 aulas maravilhosas com o Maestro, que é um cara incrível, o Marconi, que é um cara que destaca muito dos musicais aqui em São Paulo. E isso para mim é de um cuidado e de um zelo, porque o que precisa ficar bem é o espetáculo para que a gente servir melhor o público. Eu achei isso de um carinho e uma atenção cirúrgicos. Esse é um termo universal, como a gente falou, né? Então tem assuntos que são universais a qualquer cultura. Esse é um deles, né? Isso é básico, assim. Nas nossas produções, falo por você, como eu estou junto, a Cláudia, quando ela tem uma experiência muito boa, a gente vai assistir um espetáculo que a gente ama e ela fala assim, isso não funciona no Brasil. Isso funciona no Brasil, isso não funciona. Então eu acho que tem que ter esse olho do diretor também, sabe? Eu acho que tudo pode virar um bom entretenimento, né? Mas tem coisas que são mais relevantes que outras. E eu acho que a Cláudia tem esse cuidado de fazer as produções, né? Quando a gente decide fazer alguma coisa, ela decide fazer alguma coisa, é uma coisa que a toca, né? Que toca a alma dela, ou que ela sabe que vai tocar o público, ela conhece muito, né, o gosto do público brasileiro. Então eu acho que tem. Só para abrir o assunto. Bom, é verdade. Primeiro, só consigo produzir, como a Jéssica falou, algo que toque na minha alma, algo que realmente eu queira falar. É muito genuíno. A produção me deu uma ferramenta, não fala a menopausa aqui. É autonomia. A menopausa não. A produção me dá uma autonomia de falar daquilo que me toca, daquilo que eu tenho vontade de dizer. Por um acaso, eu estou com 2 espetáculos em cartaz, com 2 assuntos que me tocam profundamente. Mãe é um assunto muito único. Você falou de mãe, a outra começa a chorar, a outra cai de joelhos, é uma loucura, entendeu? É um lugar único, absoluto.
e é um lugar amoroso, é um lugar do afeto, né? E quando você toca o coração do público com afeto e com amor, não tem erro, a não ser que a gente tenha errado tudo aqui, né? Mas com a nossa experiência, a gente tem mais acertado do que errado, né? Isso não nos promete ser um sucesso, não é garantia de nada, né? Porque a gente sempre está na luta para melhorar, para falar, para tocar o público de maneira efetiva, né? Mas Cantando na Chuva, por exemplo, é só um exemplo. A gente foi ver em Londres, vimos o espetáculo. Quando eu estava no fosso da orquestra, debaixo de ponta cabeça aqui no dedo de como vinha a chuva e qual era o piso que eles usavam, já segurando meu pé e eu pendurado no negócio. Mas eu olhei e disse, esse Cantando na Chuva não me toca. Não é esse Cantando na Chuva que eu quero fazer no Brasil. Eu quero fazer o outro, eu quero fazer um espetáculo que seja quase um filme ao vivo. Que é o grande afeto. Nosso, é o que está no nosso DNA, que está na nossa memória afetiva, né? E realmente nós fizemos o Cantando na Chuva um dos maiores sucessos desse país, né? Exatamente quase a réplica do filme, né? Inclusive um número que não existia no musical, que é um número do Jane Kelly e Charlize. A gente comprou a parte o número, a música, para colocar dentro, porque também eu tinha um grande sonho de um dia dançar uma coreografia da Sid Charlize, né? E acabou virando uma coisa muito interessante no espetáculo. Então, é isso, é produzir, é trazer assuntos que realmente toquem o público, principalmente agora com o IA, né? Essas experiências ao vivo, a experiência do teatro é tocante, único e espetacular, né? A função do teatro de transformar as pessoas, que elas saiam daqui diferentes de como elas entraram, isso não tem IA que possa mudar, né? Suprir. Então, realmente o teatro e sempre será. Para essa peça, né, para esse espetáculo, eu acho que o Jarbas diretor influenciou mais o Jarbas pai do diretor, mas porque eu vi um grande pai aqui também, né, na direção. E eu acho que agora, com a experiência da paternidade, eu fiquei mais afetuoso, mais amoroso, né, para chegar nos objetivos da dramaturgia, né? Para conseguir a curva dramática de uma atriz, ou para conseguir que ela alcance aquela potência do canto que a gente precisa. Então, eu acho que o meu approach de diretor ficou mais afetuoso. Isso com certeza, eu posso te garantir. Ele já tem essa conversa com a mulher de hoje, né? Então, ele tem que ser falado com uma pessoa que está assistindo hoje o espetáculo, e essa que é o desafio, né? De fazer a adaptação para situações que estão acontecendo agora. Ele é muito atual, ele é muito hoje mesmo. O que dá para falar mais sobre isso? Foram adaptações nesse sentido, né? De ficar atenta, de ficar ouvindo, de conversar com as pessoas, né? Principalmente nessa questão de pontuar as referências. Ele traz o trabalho o tempo todo com referência. As músicas. As músicas, elas são muito norte-americanas, mas você traz para a temperatura local. Em cada país onde esse espetáculo foi montado, você tem que trazer para a temperatura, para os afetos locais. E isso não foi diferente aqui. Então, o trabalho musical também foi nesse sentido, né? Tem muita referência norte-americana que vai acabar sendo adaptada para cá. Acho que a Rita pode falar sobre isso também. E sobre clichês, são atrizes de hoje, são uma equipe de hoje e uma atenção muito grande para que sejam pessoas hoje fazendo espetáculo. Não tem uma romantização, existe um grande jogo. Existe aquela coisa de amigas colocando as cartas na mesa e compartilhando as suas dores. Eu acho que isso faz com que ele seja tão urgente e fale com todo mundo.
além de não romantizar, a gente toca em assuntos assim como depressão pós-parto, como é que isso, como é que bate na depressão pós-parto? Um comentário infeliz que é um gatilho de uma depressão pós-parto em 2002 e hoje em dia, né? De uma mãe que é julgada porque fica em casa só cuidando dos filhos, né? Como se fosse um trabalho só cuidando dos filhos, só cuidando dos 5 filhos. Então, como é que isso a direção traz para o atual, né? Para o contemporâneo? Porque talvez há 20 anos atrás essa mulher não exporia para as amigas que ela tem depressão pós-parto que sofreu isso. Nem sabia, nem tinha nem nome para isso. E tem a mãe que sente falta de quando ela não era mãe. E também isso, a mãe que quase se arrependeu. Que lembra muito bem como é que era a vida dela, né? Que teve dois, né? Que teve gêmeos por acidente, noite de namoro no banco de trás de um sedã, né? E de repente se viu mãe, né? Nessa situação, e a vida dela deu o peso que nunca volta ao normal, o corpo que nunca volta ao normal, mas tem uma música que a Jéssica, que a Helga canta, que é fofa demais, que ela nunca mais conseguiu voltar ao corpo. Elas falam muito sobre isso também. Os peitos, né? Tem um livro maravilhoso sobre os peitos, a história dos peitos. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é bem legal, né? Então todas as questões, o xixi que vaza, né? Todas as questões da maternidade sem romantizá-la, o que é o mais importante de tudo. Graças a Deus a gente agora está falando da maternidade real. E através da comédia. E através da comédia, que é uma maneira de você rir de você mesma e todo mundo sair aqui com o coração aberto e sabendo lidar melhor com essas questões. Mais um detalhe sobre isso, eu acho que principalmente o que protege muito esse espetáculo de parar no clichê é justamente que elas são 4 mulheres completamente realizadas, como pessoas, né? Elas não se definem pela mãe que cada uma delas é. Isso é um detalhe dentro de toda uma situação, e aí dentro disso esses assuntos vão surgir de uma forma muito mais espontânea dentro dessa relação entre as 4 amigas. Então não é definido por isso. Eu acho que isso também cria uma realidade entre elas, né? Inclusive esse calor que vem entre elas, que eu acho que ajuda também a gente a se identificar com elas e não vê-las como clichês separados, mas como pessoas que poderiam ser minha mãe, minha tia, minha irmã, poderia ser uma dessas pessoas. Não consigo interpretar. Assista a peça, Dani. Eu acho que não tem um, né? Eu acho que é isso, são vários processos. Acho que a personagem, a Dani, por exemplo, ela teve uma gravidez provavelmente mais tranquila do que a minha. Então, acho que não existe um conselho, né? Existem algumas possíveis dicas, né? Se fazer exercício, se alimentar bem, porque você vai viver muitas transformações. Realmente com as meninas, claro, não tem fórmula, né? Não tem uma receita de bolo. Não tem, eu acho, inclusive, uma grande cilada dar conselho para quem quer ser mãe ou está grávida. Existem informações, a gente pode buscar informações, dicas, mas cada experiência vai ser única sempre. Tudo. Coração. Gente, A mãe do Gabriel. Não. Eu acho que é a mãe do Gabriel, e eu acho que é o crescendo. Eles vão crescer. Eu acho que são os 2 momentos de muito coração, assim. A Giovanna Zotti é uma atriz excepcional, todas são. Giovanna é um clown, né? Ela vai do riso ao choro, ela acessa lugares impressionantes e a gente se emociona junto com ela. Tem essas 2 canções e outros momentos também que tocam o coração da gente. Eu vi essa peça, a gente viu uma vez em Buenos Aires, eu vi essa peça umas 3, 4 vezes, vi 6 ensaios e continuo chorando no mesmo lugar. Então é incrível como toca isso, né? Eu também respondendo a sua pergunta do conselho, o único conselho que eu dou para alguma mãe ou que quer ser mãe, eu aqui no alto dos meus 58 anos e com 3 filhos, seja mãe se realmente você quiser ser mãe. Se você quiser ser mais ou menos, não seja. Porque querendo muito já é perrengue. Né? Me querendo mais ou menos é impossível. Né? As meninas querem falar sobre... Então não pode me deixar de castigo. Mas eu acho que tem uma coisa que, falando do número, assim, eu acho que o primeiro número ele já estabelece
a comédia do espetáculo e já estabelece sobre o que a gente vai falar. E tem não, um pequeno spoiler, né? Tem uma grávida, vai ter filho daqui a 3 semanas, que está romantizando, eu vou ter um filho, é o momento mais feliz da minha vida, é a alegria, o que eu sempre quis, e de repente já tem 3 mães ali pensando, espera um pouquinho, que não é bem assim, vou te contar umas histórias. Então isso já está estabelecido no primeiro número, assim, acho que já a gente assiste e já dá ok, já sei que o código já se estabelece imediatamente.